Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Hoje vou colocar a correspondência em dia. Vou ler aqui nesse vídeo alguns dos comentários enviados por inscritos no canal, manifestações de torcedores do Grêmio, as mais variadas manifestações dos gremistas a respeito do que aconteceu na noite desta quarta-feira, a derrota por 4-0 para o Flamengo, jogo de ida pela Copa do Brasil. Mais do que ler os comentários, já vou avisando. Eu vou comentar os comentários. Eu vou colocar o comentário aqui e vou dar a minha interpretação, dizer se concordo ou não. Quero ter essa interatividade com você aqui, que sempre me dá a honra da sua participação aqui no canal. Daqui a pouco, então, os comentários no ar aqui. Mas antes, um resumo dos fatos que marcaram aí esta quinta-feira do Grêmio. E há uma coisa que está dentro do CT Luiz Carvalho, na sala do Felipão, está dentro dos gabinetes, lá do outro lado da avenida, onde fica a arena, onde fica o presente, onde ficam os presentes, há uma coisa em comum. Todo mundo preocupado com a reação anímica dos jogadores, para saber se o emocional foi muito afetado com tudo que aconteceu na noite desta quarta-feira. Se o Grêmio não vai sentir muito impacto, se não haverá um abatimento dentro de campo no jogo do próximo sábado contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a grande questão, é nesse sentido que todo mundo está trabalhando, para erguer o moral dos jogadores. Eu acho que pensamos igual, você e eu aí, que me assiste nesse momento, você que me assiste nesse momento, a Copa do Brasil para o Grêmio seria um bônus pela dificuldade de enfrentar o Flamengo. Se passasse pelo Flamengo, ótimo, né? Beleza, imagina, eliminar o Flamengo, isso dá prestígio, dá força ao time, dá dinheiro para o clube. Mas como o adversário é muito bom, se não passasse também não teria problema, não seria o fim do mundo, já que o foco é o Campeonato Brasileiro. A minha única preocupação era a seguinte: se tiver que ser eliminado, que não seja eliminado com goleada. Que não aconteça o que aconteceu em 2019 para o Flamengo, em 2020 para o Santos. Se tiver que cair, cai com dignidade, não caia com goleada. Foi eliminado, está eliminado já, né? Com goleada. Esse é o grande problema. Até que ponto uma goleada pode afetar de agora em diante os jogadores, já que o trabalho, bem ou mal, vinha sendo feito. Com o Felipão no Brasileiro, o rendimento é bom. O Felipão tem um aproveitamento aí que, se estivesse comandando o Grêmio desde o começo, estaria na sexta, sétima posição. Ou seja, dentro do Brasileiro, o Felipão está fazendo a sua parte. Mas será que seguirá fazendo a sua parte depois de tudo que aconteceu na quarta-feira? Essa é a grande questão, é isso que está sendo debatido internamente lá no Grêmio. Outra questão, serão mantidos os 3 volantes para o jogo contra o Corinthians? 3 volantes que deram uma resposta muito boa, ao menos no primeiro tempo contra o Flamengo, ou saem dos volantes, possivelmente o Lucas Silva, para entrar o Campaz, que é um organizador, que é um armador? Dúvida que o Felipão vai ter que tirar aí nesse curto espaço de tempo até o jogo do próximo sábado. Substituto do Douglas Costa, que é que entra na equipe do Grêmio. Tendência é que seja o Ferreira. Mas o Ferreira não jogou bem contra o Flamengo. O Ferreira segue ainda queimado com o torcedor. Também isso está sendo discutido. Mas uma coisa é certa, não haverá qualquer modificação mais radical nesse momento. Não se imagine aí que daqui a pouco o Felipão possa ser mandado embora também. Não, isso aí não vai acontecer. O Grêmio acha que vai sair da zona de rebaixamento, eu acho também, será aos trancos e barrancos, mas sairá. Avaliação mesmo só no final do ano, quando tudo estiver encerrado em termos de brasileiro, e aí começará já a projeção para 2022. Recados, o que está dizendo aqui o inscrito no canal? Lucas Alves. Pelo menos no meio da tragédia toda, apareceu um time titular, que é o time do primeiro tempo, disse o Lucas Alves. Ele sente as derrotas, está falando aqui o Lucas, mas não é fanático a ponto de achar que uma derrota é o fim do mundo. Eu acho que o pensamento é por aí mesmo, Lucas. O Grêmio já ganhou tantas coisas, perdeu tantas outras vezes, e o mundo não terminou por causa disso, né? E também acho que essa ideia do time ideal está bem encaminhada, pena que tenha se machucado o Douglas Costa. Alcione Luiz Reis. Preocupante que Felipão tenha desmontado o meio de campo depois de conseguir organizar minimamente o setor. Sabe que eu fiquei preocupado com isso também, Alcione? Assustado até, porque o que não falta para o Felipão é experiência, né? E ele deu, convenhamos, teve uma atitude quase que de um principiante, né?
tirar a capacidade de marcação da sua equipe contra um time altamente habilidoso como é o Flamengo. O que se passou na cabeça do Filipão? É difícil realmente entender aí essa decisão que foi adotada pelo técnico. Ivan Relish: precisamos jogar como no primeiro tempo para vencer o Corinthians e procurar zagueiros e laterais para o ano que vem. Essa é uma boa providência. Lateral esquerdo, sobretudo, né? E também um zagueiro para o lugar do Juan aí, que vai jogar no Sassuolo da Itália, e porque já estão ficando meio veteranos aí, o Jeromel e o Kahneman. Edson Correia, esse aqui é frequente participante aqui do canal. Não existe vontade e comando, só Filipão nadando de pala na correnteza. E faz críticas aí ao superávit, aquela questão, o Grêmio só se preocupa com o superávit, mas olha, é melhor ter o superávit do que você estar vivendo uma situação aflitiva e devendo. Aí sim, aí é o caos completo. Com o superávit, foi o superávit, por exemplo, meu amigo Edson, que permitiu que o Grêmio fosse contratar jogadores. Imagina se não tem dinheiro para contratar. Claro, está todo mundo chateado, você está, mas não dá também para entender que um clube organizado financeiramente está fazendo a coisa errada. Não, está fazendo a coisa certa. Já fez a coisa certa dentro de campo. Sempre é bom lembrar disso. Não está fazendo nesse momento. Domingos Zanin: péssimas escolhas do Renato com a anuência da direção dão o resultado esperado. E é verdade. O Grêmio contratou muito mal nos últimos tempos, o Grêmio não fazia uma avaliação criteriosa, uma avaliação técnica, ia sempre na opinião do Renato, que é um cara de enorme influência e acabava convencendo a direção. Falhou a direção também em dar tantos poderes ao Renato, mas agora o mal já está feito. Leandro Martins: Thiago Nunes e Filipão não mudaram a postura em relação a Renato. Acho que o Filipão até deu uma mudada. Acho que deu. O Thiago Nunes tentou, mas não conseguiu. O Thiago Nunes não tem ainda o tamanho do Grêmio para comandar um vestiário tão vitorioso. Mas o Filipão, alguma coisa seguramente alterou. Leandro Martins. Por fim, Tadeu Ramos acha que o Filipão não resistirá muito tempo. Tomara que resista, né, Tadeu? Tomara que resista, que o Grêmio se mantenha na Série A aí do jeito que der. Ano que vem repensa tudo. Mas agora também não vamos aí terminar com tudo, porque aí sim, imagina contratar um técnico agora, vai conhecer o grupo, daqui a pouco as derrotas seguem, não vai resolver a situação. Acho que é com o Filipão que a coisa tem que ser tocada. Grande abraço, se inscreva aqui no canal, sempre um enorme prazer contar com você por aqui. Até a próxima.